Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 32º episódio da Lei 10.406, o Código Civil, e hoje nós vamos dos artigos 1169 até o artigo 1195. E aí, como é que vocês estão? Preparados? Mas antes de começarmos, galera, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Capítulo 3 dos prepostos, seção 1, disposições gerais. Artigo 1169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da proposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas. Artigo 1170. O preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria ou de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros da operação. Artigo 1171. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto, encarregado pelo proponente, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação. Seção 2 do gerente. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta ou em sucursal, filial ou agência. Artigo 1173. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados. Parágrafo único. Na forma de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais gerentes. Artigo 1174. As limitações contidas na outorga de poderes para serem impostas a terceiros dependem do arquivamento e averbação do instrumento do Registro Público de Empresas Mercantis, salvo, se aprovado, serem conhecidas da pessoa que tratou com o gerente. Parágrafo único. Para o mesmo efeito e com idêntica ressalva, deve a modificação ou revogação do mandato ser arquivada e averbada no Registro Público de Empresas Mercantis. Artigo 1175. O preponente responde com o gerente pelos atos que este pratique em seu próprio nome, mas à conta daquele. Artigo 1176. O gerente pode estar em juízo em nome do preponente pelas obrigações resultantes do exercício da sua função. Seção 3 do contabilista e outros auxiliares. Artigo 1177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração produzem, salvo se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes pelos atos culposos e perante terceiros, solidariamente com o preponente pelos atos dolosos. Artigo 1178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito. Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor. Capítulo 4 da Escrituração. Artigo 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Parágrafo 1º. Salvo disposto no artigo 1180, o número e a espécie de livros ficam a critério dos interessados. Parágrafo 2º. É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o artigo 970. Artigo 1180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico. Artigo 1181. Salvo disposição especial em lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas Mercantis. Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios. Artigo 1182. Sem prejuízo do disposto no artigo 1174, a escrituração ficará sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na localidade. Artigo 1183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entre linhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens. Parágrafo único. É permitido o uso de código de números ou de abreviaturas que constem de livro próprio, regularmente autenticado. Artigo 1184. No diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. Parágrafo 1º. Admite-se a escrituração resumida do diário, com totais que não excedam o período de 30 dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados para registro individualizado e conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação. Parágrafo 2º. Serão lançados no diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em cientistas contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária. Artigo 1185. O empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro diário pelo livro balancetes diários e balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele. Artigo 1186. O livro balancetes diários e balanços será escriturado de modo que registre. Inciso 1. A posição diária de cada uma das contas ou títulos contábeis pelo respectivo saldo em forma de balancetes diários. Inciso 2. O balanço patrimonial e o do resultado econômico no encerramento do exercício. Artigo 1187. Na coleta dos elementos para o inventário serão observados os critérios de avaliação a seguir determinados. Inciso 1. Os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo custo de aquisição, devendo, na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso, pela ação do tempo ou outros fatores, atender-se à desvalorização respectiva, criando-se fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou a conservação do valor. Inciso 2. Os valores mobiliários, matéria-prima, bens destinados à alienação, ou que constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da empresa. Podem ser estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente, sempre que este for inferior ao preço de custo, e quando o preço corrente ou venal estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação, e os bens forem avaliados pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço de custo não será levada em conta para a distribuição de lucros, nem para percentagens referentes a fundos de reserva. Inciso 3. O valor das ações e dos títulos de venda fixa pode ser determinado com base na respectiva cotação da Bolsa de Valores. Os não cotados e as participações não acionárias serão considerados pelo seu valor de aquisição. Inciso 4. Os créditos serão considerados de conformidade com o presumível valor de realização, não se levando em conta os prescritos ou de difícil liquidação, salvo, se houver, quanto aos últimos, previsão equivalente. Parágrafo único. Entre os valores do ativo podem figurar, desde que se preceda anualmente a sua amortização. Inciso 1. As despesas de instalação da sociedade até o limite correspondente a 10% do capital social. Inciso 2.
Os juros pagos aos acionistas da sociedade anônima no período antecedente ao início das operações sociais, a taxa não superior a 12% ao ano, fixada no Estatuto. Inciso 3. A quantia efetivamente paga a título de aviamento de estabelecimento adquirido pelo empresário ou sociedade. Artigo 1188. O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará distintamente o ativo e o passivo. Parágrafo único. Lei especial disporá sobre as informações que acompanharão o balanço patrimonial, em caso de sociedades coligadas. Artigo 1189. O balanço de resultado econômico ou demonstração da conta de lucros e perdas acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e débito, na forma da lei especial. Artigo 1190. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei. Artigo 1191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. Parágrafo 1º. O juiz ou o tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes ou de ambas sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, para dele se extrair o que interessar a questão. Parágrafo 2º. Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame, perante o respectivo juiz. Artigo 1192. Recusada a apresentação dos livros, nos casos do artigo antecedente, serão apreendidos judicialmente no do seu parágrafo 1º, ter-se-á como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar dos livros. Parágrafo único. A confissão resultante da recusa pode ser elidida por prova documental em contrário. Artigo 1193. As restrições estabelecidas neste capítulo ao exame da escrituração, em parte ou por inteiro, não se aplicam às autoridades fazendárias, no exercício da fiscalização do pagamento de impostos, nos termos estritos das respectivas leis especiais. Artigo 1194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. Artigo 1195. As disposições deste capítulo aplicam-se às sucursais, filiais ou agências, no Brasil, do empresário ou sociedade com sede em país estrangeiro. Galera, é isso aí. Esse foi o 32º episódio do Código Civil. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau!